Olá pessoal, meu nome é Larice e no vídeo de hoje nós iremos assistir uma aula que foi realizada na disciplina de Fundamentos de Astrofísica, ministrada pelo professor Dr. Michel. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larice Santiago, eu sou integrante do GEPA e hoje eu e o Nicolas nós vamos falar para vocês sobre o funcionamento de tipos de telescópios refletores. Então, vem com a gente para mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre alguns assuntos, como a ótica, telescópio refletor, refratores versus refletores, tipos de telescópios refletores, onde nós temos o telescópio de Newton e o telescópio de Herschel, elementos de um telescópio refletor e seus acessórios, onde nós temos os componentes ópticos, o tubo e a montagem. E por fim, as nossas referências. Oi pessoal, meu nome é Nicolas, já foi apresentado, minha colega Larice já me apresentou. E antes de falar dos telescópios, a gente tem que falar um pouco sobre a ótica. Eu não vou me estender muito aqui, vou apenas mostrar o que é e lá na frente eu vou falar um pouco melhor, ok? Vamos lá. A ótica ela é separada em duas, a ótica física e a ótica geométrica. Aqui a ótica física a gente vai ignorar. Ela é muito importante, porém não é o nosso objetivo de estudo aqui. A ótica geométrica, sim, é o nosso objetivo de estudo, pois ela trabalha apenas com a natureza da luz na questão da geometria, ou seja, apenas o caminho que ela traça. Como ela traça ou como se propaga, não nos interessa nesse momento, ok? A gente vai falar um pouco da reflexão e da refração da luz, que eu vou falar bem mais específico delas lá quando for falar da diferença de telescópios refletores e telescópios refratores. Por último, são os espelhos esféricos e planos, que eu vou falar deles agora. No caso da ótica, os espelhos esféricos, eles são separados em dois, côncavos e convexos, ok? E eles todos se originam de apenas um caso. Que caso é esse? Dos espelhos esféricos. Olha aqui nessa imagem aqui do slide. Você está vendo aqui essa bola? Pois é, essa bola é espelhada tanto internamente quanto externamente. E se você fazer um corte no plano, você vai pegar tipo uma calota. Você vai pegar tipo uma cuia, como o pessoal conhece, por aqui. E é nesse daí que a gente vai trabalhar o que é os espelhos esféricos e côncavos. Bem, aqui está a grande diferença dos espelhos côncavos para os convexos. Os convexos é quando a luz é refletida pela parte interna ou externa do espelho. Tá vendo aqui, ó, que ele bate, reflete pela parte de fora do espelho. Já o côncavo, não, já é quando você considera a parte interna, ou seja, a parte de dentro. Então, quando você for fazer essa distinção, convexo, parte externa, côncavo, parte interna, tudo bem? Bem, para finalizar esse estudo de ótica, vamos falar dos espelhos esféricos, agora generalizando, tanto os côncavos quanto convexos. Todos eles têm o vértice, que é justamente o ponto onde bate no espelho, ou seja, o espelho em si, o foco, que é metade da distância do centro de curvatura, que é o raio, digamos assim, e o eixo principal, que é justamente o eixo que a gente vai considerar que foi cortado, ou seja, é o meio disso. E a imagem sempre vai ser formada de uma forma nítida, mais especificamente no foco, por isso o nome. E que a gente não vai especializar, não vai fazer cálculo, nada do tipo, porque também não é o objetivo desse vídeo. Bom, passando para o próximo ponto, nós vamos falar sobre o telescópio refletor. Ele foi concebido por Isaac Newton no século XVII como alternativa aos telescópios refratores, que causaram muitas aberrações cromáticas. Embora os refletores ainda causem outros tipos de alterações, como aberrações esféricas, eles permitem objetivas de diâmetros muito maiores. E hoje em dia eles são em disparo os mais utilizados pela astronomia. Um telescópio refletor, ele é um telescópio óptico
que usa uma combinação de espelhos curvos e planos para refletir a luz e formar uma imagem. Os telescópios refletores, eles podem assumir diversos formatos destinados a corrigir determinados erros ou diminuir algumas interferências. As funções que são desempenhadas por um telescópio refletor, como a necessidade de fotografar objetos a distâncias infinitas, visualizá-los em diferentes comprimentos de ondas de luz, juntamente com a necessidade de ver a imagem que o espelho primário produz. Eles mostram que sempre há um comprometimento no design óptico e dessa forma não é capaz de produzir imagens perfeitas. Bem, comprometido, vamos falar aqui da diferença entre os refratores e os reflectores. Qual é a grande diferença entre esses dois grandes ramos? Bem, vocês estão vendo aqui nessa imagem que a luz bate no espelho e ela meio que faz essa diminuição, faz tipo esse cone. Pois é, isso é um efeito da refração da luz. Ela, ela entra no meio e se manifesta dentro desse novo meio. Diferente do que a gente vai ver agora. Aqui a gente está vendo aqui um refletor. O que está acontecendo? A luz bate no espelho e volta, reflete de novo aqui, vocês estão vendo aqui, para poder chegar aqui num dos componentes do telescópio, que a minha colega Larissa vai falar com mais detalhes sobre ele. Então, a grande diferença é justamente essa, é que os refratores, eles não refletem, ou seja, ele faz com que a luz continue andando em linha reta, focando no ponto. Já os reflectores não, eles refletem, ou seja, eles batem no espelho e voltam. Eles não entram naquele meio. Para finalizar, está aqui ó, uma imagem, vocês podem ver a diferença de um refrator para um reflector. O refrator é esse da esquerda e o reflector é esse da direita. Bom, no quarto ponto, ele fala dos tipos de telescópios refletores. Bom, os telescópios refletores, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, que são os refletores, que é constituída por apenas aqueles espelhos curvos ou planos. E já temos também os catadióptricos ou mistos, onde ele é constituída por um espelho e uma lente corretora. Dentro da primeira categoria, os refletores, pode-se destacar o telescópio de Newton, ou newtoniano, que está sendo mostrado nessa figura. É comum atribuir-se a Isaac Newton a invenção do telescópio refletor. Porém, na verdade, o grande mérito de Newton foi o de ter sido o primeiro a construir um telescópio refletor capaz de rivalizar com os refratores da sua época. Newton, ele projetou seu telescópio refletor com o intuito de sanar os problemas da aberração cromática existentes em todos os telescópios refratores, até a invenção da lente acromática. O telescópio de Newton, ele usava um espelho primário côncavo, um secundário plano e inclinado de 45 graus. A aberração esférica, ela acontece porque um espelho esférico, ele não é capaz de concentrar em um foco comum a luz de um objeto que está distante. Já na segunda categoria de telescópios refletores são os catadióptricos ou mistos, nos quais utiliza uma lente corretora à frente do espelho primário côncavo. A função dessa lente é remover a aberração esférica causada pelo espelho primário. Desta forma, pode-se utilizar espelho de forma esférica, que além de mais simples de fabricar que os parabólicos, apresentam um maior campo de observação. É importante falar que sistemas que usam apenas lentes são conhecidos como dióptricos e sistemas que usam apenas espelhos como os catóptricos, daí o nome catadrióptricos, adotado por estes instrumentos mistos. Bem, vamos falar aqui um pouco do telescópio de Herschel. Herschel é um dos
caras que descobriu Urano, mas assim, um dos porque a sua irmã Carolina Herschel também participou, foi um dos grandes nomes para isso, mas que não é o caso desse vídeo aqui. Fala um pouco da escola de Herschel, como é que eu posso estar dele? Que ele é grande, enorme, simplesmente enorme. E por conta da sua grandeza, né, assim, forma exata, a gente conseguiu ver objetos que estão muito distantes. Ou seja, Urano foi por conta disso. Eles precisavam de um telescópio mais potente. E o telescópio de Herschel foi a solução. E é isso. Nesse próximo tópico, nós temos os elementos de um telescópio refletor e seus acessórios. Ele é dividido em três: os componentes ópticos, o tubo e a montagem. Nos componentes ópticos, nós vamos ter o espelho primário, o espelho secundário, o ocular, a lente de Barlow, a luneta buscadora, os filtros, prisma zenital e o focalizador. Para falar aqui dos elementos de um telescópio, para finalizar aqui, vamos falar aqui do tubo. O tubo ele não é a parte mais importante do telescópio, como os espelhos e entre outros. A grande particularidade desse, dessa componente é que ele serve como protetor. Ele impede que objetos de fora batam nos espelhos e acabam identificando, até mesmo luzes laterais, ou seja, a luz que bate lateralmente atrapalha a imagem, não deixa ela tão bonitinha. Então essa é a grande função do tubo, é simplesmente proteger de objetos físicos para não danificar os espelhos e também para não ter interferência luminosa, porque você quer algo focado, você quer ver algo em específico. E o tubo ajuda nisso. A montagem, ela é uma estrutura que suporta o tubo e movimenta-se em determinados eixos para posicionar o telescópio, onde existem dois tipos principais de montagens. A primeira é a equatorial e a segunda e última é a alta-azimutal. Na montagem equatorial, ela é alinhada com o eixo da Terra, permitindo assim que se utilize um simples motor, para que o telescópio ele acompanhe o movimento dos astros devido à rotação da Terra. Essa montagem ela possui dois eixos que movimentam-se sobre as coordenadas celestes equatoriais, a seção reta e a declinação. Esta é uma montagem pouco prática para os telescópios móveis, pois cada vez que se posiciona o telescópio, é necessário posicionar os eixos de acordo com a posição geográfica e também de acordo com os pontos cardeais. Já na montagem alta-azimutal, ela é mais prática e já vem adaptada para cada local. Porém, não se pode instalar facilmente sistemas de acompanhamento. Essa montagem também possui dois eixos de movimento, a altura e a azimute. Um dos tipos de montagem alta-azimutal mais simples de se construir é a chamada montagem dobsoniana. Bem, essas aqui são as nossas referências que a gente usou de imagem, quanto para a construção de nossos materiais e nossos campos de estudos. Tudo bem? E quero agradecer firmemente aqui quem ficou até aqui, quem gostou, por favor, deixa o seu like, comenta, compartilha, diz os próximos temas, o que vocês acharam, foi interessante, o que faltou. E é claro, sempre deixa aquele feedbackzinho pra nós que sempre ajuda. E é isso, gente. Valeu. Até a próxima.